Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo Rita Siriac e aqui é onde eu conto desde relatos assombrados a casos consumados. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trouxer. Comenta aqui abaixo de onde você me assiste e o que você gosta de fazer enquanto assiste os relatos. Caso você tenha algum relato que você gostaria de me enviar, ter o seu relato contado por mim aqui no canal, me envia. O e-mail para receber seus relatos está passando aqui na tela e está aqui embaixo também na descrição do vídeo. E hoje eu selecionei alguns relatos sobre seita. Então, vamos para os relatos de hoje. Olá, Rita, me chamo Ana Paula e tenho 38 anos atualmente. Eu não sou de me expor, mas eu sinto que preciso contar a minha história. Talvez ajude alguém a perceber sinais que eu ignorei por muito tempo. Em 2016, minha vida estava bem ruim. Eu tinha acabado de me divorciar, minha mãe estava muito doente e eu me sentia completamente sozinha. Foi nessa época que eu conheci um grupo de pessoas, através de uma amiga da faculdade. Era um grupo pequeno, era encontros semanais, meditações, leituras espirituais, e naquele momento parecia algo inofensivo. Na verdade, foi a primeira vez em meses que eu me senti acolhida. No começo, tudo era leve. As reuniões eram tranquilas. O líder, que eu não vou nem citar o nome aqui do dito cujo, mas ele era um homem bem calmo e com um jeito tranquilo de falar. Ele dizia que o mundo estava em colapso e que só através da limpeza espiritual a gente poderia se salvar. Como eu estava muito mal emocionalmente, eu acreditei em tudo que ele me dizia. E, obviamente, aos demais do grupo. Com o tempo, as coisas mudaram. As reuniões ficaram mais sérias. Começaram a exigir que a gente se afastasse de pessoas que tinham baixa energia. Basicamente, qualquer um que questionasse o grupo. O meu irmão tentou me alertar na época e eu acabei me afastando dele. Começamos a fazer jejuns longos, doações constantes, e havia rituais que só os preparados poderiam participar. Era sempre em lugares bem afastados, à noite e sem nenhum meio de comunicação. Eu me recordo de um ritual em que ficamos em silêncio por 12 horas, de olhos vendados, jejuando, e enquanto isso o líder dizia que estávamos sendo purificados. E a essa altura eu já não confiava mais nem em mim mesma, apenas nele. Eu estava bem cega. E duvidar também era sinal de mente contaminada. E eu não queria parecer uma pessoa impura ali no grupo. 2 anos depois de eu estar completamente envolvida nisso, eu decidi sair. Logo após, em seguida, a minha mãe ficou doente. E eu descobri que todos nós, na verdade, da família, descobrimos que ela estava com câncer terminal. E meses antes dela falecer, diziam que ficar perto dela, estando naquela situação de saúde, iria me prejudicar espiritualmente. Eu visitava minha mãe escondido, sem ninguém do grupo saber, porque se alguém soubesse, iriam falar que eu estava contaminada espiritualmente. E eu não queria isso. Alguns meses depois, infelizmente, a minha mãe faleceu. O que motivou a essa minha decisão foi eu ter sido impedida de ir ao velório da minha própria mãe. Porque o líder disse que aquilo era um teste do universo e que o luto era apenas apego carnal. Foi como se algo dentro de mim estivesse despertando. Eu comecei a olhar com outros olhos, a questionar verdadeiramente, e naquele momento eu fui saindo sem fazer nenhum escândalo. Com medo, eu confesso. E quando eu saí, eu passei a ter crises de ansiedade, pesadelos, paranoias. Eu precisei de muita terapia e confesso, Rita, que ainda preciso. E hoje eu entendo que eu entrei naquela seita porque eu estava muito vulnerável
porque eu precisava de sentido, de amor e de uma comunidade. E eles ofereceram tudo isso, mas com um preço muito alto. Hoje, eu não falo com a garota que eu chamei de amiga por anos, e foi a mesma que me apresentou a este grupo. Não sei se ela continua participando, e eu também nem quero saber. Infelizmente, hoje não converso com o meu irmão muito. Nós perdemos aquela conexão que nós tínhamos. Eu me arrependo todos os dias de ter participado daquilo. Mas fazer o quê, né? É a vida. Muito obrigada por seu relato. E eu sinto muito por tudo isso que te aconteceu. E eu espero que você consiga se curar disso, que você consiga restaurar essa conexão que você tinha com o seu irmão, né? E mais uma vez, muito obrigado e que você consiga superar essa fase da sua vida e aceitas, não são... Muitas vezes a gente tem aquela imagem na nossa cabeça que são coisas muito macabras, né? E nem todas as vezes são, tá? Começa assim, sutilmente. Vamos para o próximo relato de hoje. Tá, eu não vou falar o nome nem a idade. E agora vamos para o relato. Eu nunca imaginei que eu cairia num esquema desses. Eu sempre me achei muito racional e muito pé no chão, mas infelizmente me aconteceu. E até hoje, Rita, eu me pergunto como eu me deixei chegar a este ponto. Eu conheci esse grupo lá em 2018, quando eu me mudei para Florianópolis. Estava em uma fase esquisita e eu havia acabado de sair de um emprego muito tóxico. Meu pai havia falecido fazia pouquíssimo tempo e eu estava sem sentido e sentindo um vazio muito grande dentro de mim que nada preenchia. Fui em uma feira holística e conheci uma moça chamada Renata. Ela me falou de um espaço de autoconhecimento. E era um lugar bonito, tudo muito bem apresentado, natureza, pessoas sorridentes, cheiro de incenso, meditações com taças bonitas e parecia um retiro de muita paz. Comecei então a frequentar os encontros e primeiro era só roda de conversa. Depois vieram os ciclos de purificação, onde a gente se comprometia a seguir regras. Nada de carne, álcool, televisão, redes sociais, notícia. Era tudo sem contato com o externo. Aos poucos, tudo foi mudando. O líder, que eu não vou citar o nome aqui, era bem carismático e tinha um jeito calmo de falar. Era até meio poético. E ele dizia que o mundo estava em colapso moral e que só os escolhidos iriam sobreviver à transição planetária. Sim, eu sei como isso soa zoado agora, mas lá dentro fazia total sentido. A lógica era que o sofrimento do mundo era causado pela baixa frequência e que nós ali estávamos vibrando muito mais alto que os demais. Então começaram as exigências. Pagar cursos caríssimos em nome de trocas de energia, romper com certos familiares que não estivessem vibrando na mesma sintonia, passar finais de semanas inteiros em silêncios, obedecer a instruções deles sem nenhuma questionação, sem questionar. E tive um período em que eu morei lá por alguns meses, uns exatos 3 meses. Eu simplesmente abandonei tudo, vendi meu carro, doei minhas coisas e ele dizia que o ego era o nosso maior inimigo. Uma das coisas mais pesadas foi o processo de dissolução do eu. A gente tinha que escrever cartas contando nossos piores traumas. Depois tínhamos que ler em voz alta diante de todo o grupo, chorando e totalmente despido emocionalmente. Eles diziam que aquilo era para nos curar, mas usavam depois essas nossas fraquezas, esses nossos traumas contra a gente. Era sutil, mas eles sabiam exatamente onde doía.
O que me acordou foi um exercício onde nos fizeram ajoelhar por horas em frente a uma fogueira, repetindo frases como: eu sou nada sem o mestre. E a gente tinha que ficar repetindo isso várias vezes e diversas frases como essa. E naquele momento, aquilo me deu um estalo. Eu lembrei da minha mãe, que sempre dizia: qualquer lugar que exige que você apague quem você é, não pode ser de Deus. Fugi, Rita. Literalmente fugi. Ia sair para visitar minha irmã e eu simplesmente nunca mais voltei. Deixei tudo lá para trás. Mas eu confesso que o pior não foi sair. Foi o depois. A culpa, a confusão, a vergonha. Porque por fora era tudo luz e flor, mas por dentro era um jogo psicológico muito pesado. Me disseram que se eu saísse, a minha alma se perderia. E então eu passei a ter diversos pesadelos com isso por meses. Eu ficava encucado com todo tipo de coisa. E hoje eu faço terapia para me curar disso. E eu ainda estou me reconstruindo e tentando me reencontrar. Porque muita gente imagina que só pessoas frágeis ou sem instrução entram em seitas. Eu sou formado, li muito na vida, achava que eu tinha um senso crítico, mas mesmo assim eu caí nesse papo. E se alguém aí está ouvindo isso e se sente preso em algum grupo de luz, pode ter certeza, às vezes a sua intuição é o que vai te tirar e te salvar desse tipo de situação. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado por seu relato e exatamente isso. Tudo que a gente tem que se doar demais, né? Passar pelos nossos limites, gente, que coisa maluca. Expor traumas e depois usar contra as pessoas. Gente, é tenebroso, né? Esse tipo de coisa, porque eles pegavam bem no psicológico mesmo para manter as pessoas ali aprisionadas, né? Eles sabiam exatamente como mexer, como manipular, né? E eles sempre vão em pessoas que são bem frágeis, que são fáceis de manipular, de certa forma, né? Porque eles usam das fraquezas das pessoas para conseguir isso, né? E como ele disse, pagava cursos caríssimos. Gente, é bizarro essas coisas, né? Muito obrigado pelo seu relato. Vamos para o próximo relato de hoje, que começa assim. Eu nunca fui muito ligada à religião, mas eu sempre acreditei que existia alguma coisa maior, sabe, Rita? Eu sempre fui meio espiritualizada, daquelas que lê sobre energia, signo, alma e essas coisas. Eu fiz parte de uma seita e eu só percebi quando eu estava lá. Tudo começou em 2020, pandemia, isolamento, ansiedade no limite e eu estava desempregada. Eu morava sozinha na época e eu estava completamente perdida. Foi quando eu encontrei um perfil no Instagram chamado, eu não vou falar o nome aqui, mas postava imagens lindas sobre equilíbrio, cura interior, conexão com o universo e esse tipo de coisa. Eu comecei então a acompanhar, comentei até num post, e uma moça me mandou uma mensagem, dizendo da seguinte forma: você tem uma alma antiga e você sente esse chamado? Era essa a mensagem que ela me enviou, Rita. E aí, a conversa foi evoluindo. Ela me convidou para uma vivência online e era gratuito, guiado por uma mulher, não vou falar o nome, mas ela tinha uma presença bem forte, sabe? Parecia que ela só de olhar já te entendia. A vivência foi bem intensa. Eu chorei muito e eu saí de lá com a sensação de que tinha descoberto o meu lugar, onde eu pertencia e onde eu poderia ser eu mesma. Aos poucos, eu fui entrando mais a fundo. Primeiro os encontros semanais, depois retiros presenciais,
depois comecei a viajar para participar e era tudo pago por eles, mas com aquele discurso de que a energia de troca mantém o fluxo universal. E lá a gente era chamada de irmãs cósmicas. Tinha música, dança, orações, jejum e nada do mundo exterior, sem internet e nenhuma comunicação externa. E quanto mais você estivesse limpa, mais acesso você tinha aos rituais de verdade. No começo era tudo muito lindo. Depois começaram as coisas mais absurdas. A fulana dizia que a família biológica era parte da Matrix e nos atrasava espiritualmente. Tinha gente que cortou pai, mãe, irmão, muita gente da família. Eu fui me afastando da minha irmã também. E olha que sempre fomos muito ligadas. Era como se ela fosse a minha melhor amiga, sabe? Só que eu me afastei dela porque ela começou a me questionar sobre muitas coisas. Então, na minha cabeça, a melhor solução para se afastar da Matrix era também se afastar das pessoas que faziam parte dela. Consequentemente, a minha irmã. E logo depois vieram as proibições. Não podia usar remédios tradicionais, não podia ir a médicos, era só curas energéticas e coisas que o grupo ali ajudava. Algumas meninas largaram antidepressivos por pressão do grupo. A fulana dizia que tristeza era eco de vidas passadas não curadas e que a medicina tradicional nos prendia à terceira dimensão. A coisa foi descamando e descamando cada vez mais. A Camila passou a ter uma crise séria de ansiedade. Foi bem no meio do retiro que ela passou muito mal. Ela se tremia inteira, chorava e implorava por ajuda. E a resposta da fulana era sempre a mesma. Você está resistindo ao processo de renascimento. E mandou isolar a Camila em um quarto sozinha para transmutar em silêncio. Aquilo me deu um nó na garganta. Nossa, Rita, no dia seguinte, eu fiquei sabendo pelas outras meninas que a Camila tinha ido embora. Ela não se despediu de ninguém, apenas foi embora. E através dessas meninas eu fiquei sabendo por fora que ela foi para o hospital em completo surto. Foi aí que eu comecei a questionar e quando você começa a questionar, eles automaticamente te isolam. Dizem que você está sendo dominada pelo seu ego ou que forças escuras estão tentando te tirar do caminho. E eu passei dias sem falar com ninguém. Eu sentia muita culpa por duvidar. Mas eu duvidei. E confesso que eu senti um pouco de culpa por duvidar, mas essa dúvida foi o que me salvou. Eu saí de lá com medo e eu tive que reaprender tudo novamente, Rita, a confiar nas pessoas novamente, a pedir ajuda, a voltar a trabalhar. Até assistir um filme era difícil, porque eu achava que tudo era manipulação da Matrix. Hoje eu estou melhorando aos poucos. Ainda preciso de muita ajuda. Eu consegui me reaproximar da minha irmã, que me acolheu de volta sem nenhum julgamento. E eu conto isso porque muita gente ainda acha que seita é coisa de fanático, de gente ignorante ou de religião doida. Não é. Às vezes é só um grupo de autoajuda com estética bonita, linguagem espiritual e um buraco emocional para preencher. E quando você se dá conta, você já não sabe quem você é sem aquele grupo. Exatamente isso. E é bem triste isso, né? Porque eles usam das fraquezas das pessoas e jogam muito baixo para manter as pessoas ali
sendo vítimas deles, né? Para eles manipularem através das fraquezas do que eles descobrem e eles passam a usar isso. Gente, que bizarro, colocar as pessoas isoladas, falarem para as pessoas não procurar médico, fazer, por exemplo, se a pessoa tá com um tratamento de precisa tomar um remédio, vamos lá, pra igual depressão, é uma coisa muito séria, né? Igual a moça teve que parar de tomar porque não podia, né? Você estava na Matrix ainda. Que loucura! Então, assim, se a pessoa tem um piripaque, vai falar o que não? Desencarnou, ela tomou consciência e foi para um plano superior. Ai, é cada coisa, né? Obrigada pelo seu relato. E vamos para o próximo relato de seita. Não vou falar o meu nome e, se citar algum, serão fictícios. Eu nunca segui religião nenhuma, sou agnóstico, mas eu sempre fui muito curioso com tudo, principalmente em relação à espiritualidade, natureza e autoconhecimento. No ano de 2016, depois de um burnout pesado, eu larguei o escritório onde eu trabalhava e fui morar num sítio em um grupo que conheci pela internet. Não vou falar o nome. A promessa era simples: viver em harmonia com a terra, com o corpo e com o sagrado. Quando eu cheguei lá, parecia um paraíso mesmo. Um terreno enorme em Goiás, tudo verde, fogueira à noite, comida orgânica, banho de rio. As pessoas andavam descalço, falavam baixo, meditavam de manhã cedo. E a líder era uma mulher, que vou colocar o nome fictício aqui, de Lua. Nome ritualístico, claro, porque ninguém lá usava nome de documento. Lua tinha uma presença forte. Era doce, mas também era muito firme nas suas decisões e no que ela falava. Ela dizia que o mundo estava em colapso. Abre aspas aqui. Todos eles vêm com esse mesmo papo. Fecha aspas. E a gente precisava voltar à nossa origem. A comunidade tinha suas regras. Não podia ter nada ligado à tecnologia, ou seja, nenhuma comunicação com notebook, celular, nada. Nada de carne, nada de contato com parentes do sistema, e tudo era baseado em energia, ciclos da lua, rituais antigos, e diziam que a lua era um canalizador de espíritos da floresta. Por muito tempo eu fui feliz ali. Eu plantava, escrevia, e eu comecei a me sentir muito melhor, mais leve, e com o tempo as coisas começaram a ficar bem diferentes. Um certo dia, apareceu um bode. Literalmente um bode preto, grande, com chifres encurvados, e disseram que ele tinha sido guiado até ali pelas forças dos espíritos da terra. Disseram o nome dele e era o novo guardião da passagem. Ele ficava ali solto e andando entre nós, mas ninguém podia tocá-lo. Com o tempo, esse bode virou parte dos rituais. Toda lua nova, a gente fazia uma roda em volta dele, cantava, dançava, passava fumaça de ervas. E a lua dizia que ele era a materialização do guardião interdimensional e que ele podia farejar quem ainda estava preso no ego. Teve uma vez em questão, Rita, que ele encarou um rapaz novo. Vou colocar o nome fictício aqui de Júlio. E a lua disse que o bode havia sentido escuridão nele. Na mesma noite, Júlio foi mandado embora. Disseram que ele quebrou o círculo vibracional. Ele foi embora a pé, debaixo de chuva, e nós nunca mais ouvimos falar dele. E nisso as coisas foram ficando cada vez mais intensas. Começaram a pedir que a gente deixasse oferendas a esse bode, como colares, desenhos e até sangue. E isso mesmo, o sangue era os nossos sangues mesmo, dos dedos,
em pequenos cortes que a gente fazia durante os rituais, e era tudo em nome de energia total. Eu comecei a sentir muito medo. Eu não sabia se eu estava em um espaço de cura ou em apenas um grande delírio coletivo. Mas eu também não sabia como me retirar dali, pois eu tinha deixado tudo para trás. A minha vida antiga parecia apenas um sonho, um pesadelo distante. E eu confesso que por muito tempo eu acreditei que o bode realmente via alguma coisa, via coisas que a gente não via. Até que em uma certa noite de cerimônia, me pediram para ajoelhar diante do bode. A lua disse. Ela segurava minha cabeça e dizia assim para mim: ele quer ver os seus olhos. Só assim saberemos se você está pronto. Então, o bode veio em minha direção devagar, parou na minha frente, me encarou e eu juro, Rita, por tudo o que é mais sagrado, eu comecei a sentir uma coisa muito estranha, não mística, um medo muito real. Como se o meu corpo dissesse para mim: corre, sai daí. No dia seguinte, eu simplesmente fugi. Eu esperei a madrugada cair, peguei minha mochilinha escondido e caminhei pela mata até encontrar uma estrada. Eu consegui, por sorte, pegar carona com o caminhoneiro. Cheguei na cidade com a roupa suja, sem celular, sem nenhum centavo e só com a cabeça cheia. Eu demorei mais de um ano para contar essa história para alguém. Tive diversos pesadelos com aquele bode horroroso, com os olhos dele, com a voz daquela mulher sussurrando frases para mim. E hoje eu tenho consciência que aquilo era uma seita. Por mais que vendesse como uma comunidade consciente, eu soube que verdadeiramente aquilo se tratava de uma seita e não de uma comunidade consciente. O bode, olha, talvez realmente aquilo só fosse um animal mesmo que estava sendo usado. Mas eu acredito que ele virou um símbolo de poder, de julgamento, e ninguém podia questionar. Porque se questionasse, era o próximo a ir embora. E verdadeiramente eu não sei se realmente as pessoas iam embora ou se algo acontecia com elas, sabe? E olha, prefiro nem saber. Eu sei que essa é uma página da minha vida que eu prefiro colocar no arquivo da minha memória como um grande pesadelo e delírio coletivo. Sim. Muito obrigada por seu relato. E é exatamente isso. Mas aqui no caso foi uma adoração, né? Todo mundo ali pegou um animal para adorar e colocou aquela como se aquele animal fosse, digamos que a fragilidade ali do grupo, tipo, ai, se ele vê alguma coisa, se ele sentir alguma coisa, então a pessoa tá fora. Ou sabe-se lá Deus, né? O que que era? Será que, ai, você está pronto? Tá pronto pra quê? E que bom que você não ficou pra descobrir também pronto pra quê, né? Próximo e último relato de hoje. E normalmente, assim, pelo que eu já ouvi falar também, e já vi muitos relatos dessas seitas, elas começam assim, com grupinhos, né? E vai crescendo até que vira uma coisa descomunal, assim, que não tem mais como controlar, né? E passa a praticar, a fazer coisas realmente pesadas e obscuras mesmo. Isso aconteceu comigo, Rita, no ano de 2009. Eu estava no fim da minha graduação, cheia de crises existenciais, insegura e sem saber que rumo eu realmente daria para minha vida. Eu tinha terminado um namoro bem ruim que eu tive, um namoro tóxico, e o meu pai tinha acabado de ter um AVC recentemente. E nesse mesmo tempo eu comecei a ter muitas crises de ansiedade que me deixavam travada.
Minha colega da República, super espiritualizada, me indicou um grupo chamado... Eu não vou falar o nome de nenhum grupo, eu não vou falar o nome de nada aqui, tá? Mas é o nome do grupo, ela deixa aqui. E disse que era terapia integrativa com meditação, respiração consciente e cura energética. Eu fui, sem nenhuma expectativa, sabe? Eu já estava bem cansada. Mas o lugar era bem reconfortante, era bonito, cheirava ervas e lavanda. Tinha almofadinhas assim no chão e tinha uma musiquinha ambiente bem suave. A mulher que liderava, eu vou colocar o nome fictício dela de Yasmin. Yasmin falava como se estivesse sempre em paz. Ela tinha uma voz bem tranquila. Ela olhou para mim e disse: "Você tem uma alma muito boa e você está pronta para retornar à sua casa." Rita, aquilo naquele momento me arrepiou por inteira e eu me senti vista e inclusa ali. As primeiras sessões que eu ia indo eram leves. Eram exercícios de escrita, meditações. A gente conversava bastante sobre tudo. E eu comecei a me afastar da minha família. Eles não entendiam o que eu estava vivendo e dizia que eu tinha mudado demais. Então, eu cheguei a comentar com a Yasmin sobre isso. E ela falou que isso que eu estava passando tinha um nome e se chamava libertação de frequência de controle ancestral. A gente era incentivada a cortar vínculos com tudo o que nos prendia ao mundo tridimensional, que é esse mundo 3D em que vivemos. Desde trabalho, desde comida industrializada, tudo era tratado como veneno energético. Nós mantínhamos a prática também de jejum e fazíamos limpezas vibracionais com vômitos introduzidos. A gente dormia no chão e se chamava de Tribo da Luz Dourada. Eu tive um nome fictício lá dentro de Aya e Priscila era o nome contaminado pelo sistema, que é um meu nome fictício aqui, mas o meu nome atual no meu documento era um nome contaminado pelo sistema. Minha hierarquia disfarçada era uma hierarquia disfarçada de irmandade. As sacerdotisas mais antigas tinham privilégios, sabiam segredos de nós e sabiam de tudo. Nós éramos obrigadas a contar a nossa vida de cabo a rabo. E a gente acreditava que elas estavam nos tratando ali e que nós estávamos nos tornando pessoas despertas. Eu vi uma menina também ser chamada de portal negativo, porque ela chorou durante um exercício. A Yasmin gritou com ela. E depois todas nós tivemos que fazer um ritual para selar a quebra vibracional. Eu fiquei mais alguns anos lá, sem ver filmes, sem ficar com ninguém, sem fazer planos. Tudo era sobre o agora, o sagrado. Até que um certo dia, sem planejar, eu acabei encontrando com a minha mãe na rua. Ela me abraçou, Rita, chorou e disse que sonhava comigo diariamente. E por 5 segundos ali, eu me senti viva. Não com essas coisas espirituais, essa coisa de iluminação. Só viva mesmo. Eu me senti amada ali, eu me senti viva. Eu voltei para o espaço que eu estava e eu encontrei Yasmin. Ela me olhou com desprezo e disse: "Você abre um portal de baixa frequência. Vai contaminar as demais do grupo." Naquela mesma noite, eu fui embora. Peguei minhas coisas e fui. Acordei, Rita, no mundo real, sem saber o que eu tinha que fazer naquele mundo, quem eu era, a minha profissão, olha, nada. E olha, eu confesso que eu passei
meses assim. Eu ficava em silêncio muitas das vezes, tentando encontrar na minha cabeça o que eu havia feito e o que eu precisava fazer. Ainda hoje eu estou me reencontrando. Eu voltei a estudar, passei em concurso, voltei a usar o meu nome Priscila, me aproximei da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, de todos os meus familiares e quem eu havia me afastado. E hoje em dia eu olho para isso e eu vejo que eu apenas estava frágil. E eles me pegaram em um momento e usaram da minha fragilidade, que foi o que eu estava falando para vocês, e usaram da minha fragilidade, da minha ingenuidade para me manter ali. Mas, ok. Muito obrigada por seu relato e foi o que eu estava falando para vocês, né? Muitas das vezes a gente acha que seitas são grupos, tipo, começa de uma forma e já vai indo para algo mais pesado, mas não, começa assim de forma sutil, sabe? E depois vai subindo os níveis, né? Mas muito obrigada pelos atos de hoje. O que vocês acharam? Comenta aqui abaixo. Se você gostou, engaje aqui de alguma maneira. E é isso. Até logo!